No SOS Saúde de hoje, vamos falar sobre a epilepsia, uma doença neurológica grave que afeta mais de 3 milhões de pessoas só no Brasil. A cada hora, são registrados mais 11 novos casos. Para explicar como fazer o diagnóstico e como tratar o problema, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade a neurologista doutora Bruna Mendonça. Oi, doutora, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. Então, vamos começar explicando o que é a epilepsia, né? A epilepsia nada mais é do que uma descarga normal da circuitaria cerebral. Então, o paciente vai começar a ter vários sintomas anormais. Os sintomas mais clássicos são aqueles de ficar se debatendo, fazer xixi na calça, ficar babando. Esses são os mais clássicos, mas existem diversos tipos de epilepsia. Existem alguns tipos até que o paciente não perde a consciência. Então, é por isso que é importante que qualquer suspeita procure um médico para poder ser avaliado e diagnosticado adequadamente. Agora, em que momento que a pessoa... Existe alguns sinais antes, sem ser esses sinais já claros de que a epilepsia pode aparecer? Existe algum exame que possa identificar que essa pessoa vai ter manifestação de epilepsia lá na frente? Predizer que vai ter, não. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Existem alguns exames, por exemplo, dependendo da patologia cerebral, a gente tem uma maior perspectiva de que esse paciente vai desenvolver crise convulsiva. Mas a gente não tem como bater o martelo e dizer que se tiver aquilo, vai ter crise convulsiva. Então, geralmente, o paciente chega no consultório já tendo apresentado o episódio, ou então, quando ele é submetido, por exemplo, a uma neurocirurgia, às vezes é interessante usar a medicação para prevenir crises. Isso também é possível. Mas sempre é importante contar com o auxílio do médico para poder fazer esse diferencial. A senhora está falando em relação à convulsão, existe uma diferença entre a epilepsia e os quadros de convulsão, que a gente vê alguns casos daquelas convulsões em seguida, né? Com pouca interrupção durante o decorrer do dia? Sim, com certeza. Essas que não têm interrupção, que o paciente fica muito tempo desacordado, a gente chama de estado de mal. Nesses estágios, é perigoso para o cérebro do paciente, porque é como se o cérebro estivesse sendo desgastado ao máximo. Então, é por isso que é importante, se o paciente teve 3 ou mais crises e não recobrou a consciência entre elas, levar ao hospital para ele poder ser avaliado de uma maneira mais emergente. Como é que é feito o tratamento no caso da epilepsia, doutora? O tratamento, hoje em dia, tem vários tipos de formas de ser feito. Existem várias medicações que são liberadas. Ultimamente foram liberadas mais 2 no mercado, que só eram liberadas na Europa e nos Estados Unidos. Então, elas estão sendo vendidas hoje em dia aqui no Brasil. E também, dependendo do tipo de epilepsia, também dá para fazer cirurgia. Então, tem muito recurso hoje em dia. Há 40, 50 anos atrás, a gente não tinha tanto recurso. Hoje em dia, a gente tem muito mais medicação extremamente refinadas para poder tentar auxiliar os pacientes. Para encerrar rapidamente, é preciso lidar também com preconceito, né? Com certeza. Esse é o pior, na verdade, do paciente. Porque, por exemplo, na época medieval, esses pacientes eram tidos como possessão demoníaca. Hoje em dia, a gente sabe que a epilepsia não pega, não é transmissível, é um problema neurológico e deve ser bem cuidado pelos pacientes. Tá bom, muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite. Eu que agradeço. Então não saia daí, porque o Band Cidade volta já.